Saudações, fiel torcida! É sempre uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando as emoções do nosso amado Corinthians. Antes de mais nada, já deixa aquele like maroto e se inscreve no canal, porque a gente vai pegar fogo hoje. A situação do Timão é quente, e as notícias que estão vindo dos bastidores do Parque São Jorge são de deixar qualquer corintiano com o coração na mão. O clima está tenso, e precisamos conversar sobre isso. Recentemente, o vestiário alvinegro se tornou o centro de uma verdadeira tempestade. Não é só uma briga ou um desentendimento isolado, são várias questões pulando na nossa cara, como se fossem fogos de artifício em noite de festa. A troca da camisa 10, por exemplo, reacendeu antigas rivalidades e acendeu novos conflitos entre os jogadores. O que está acontecendo lá dentro? O que está realmente fermentando sob a superfície? A troca do número mais emblemático do futebol corintiano parece ter sido apenas o estupim. Mensagens enigmáticas foram trocadas nas redes sociais, desativações de perfis e conversas silenciosas que ecoam no vestiário como um lamento de um torcedor que não consegue entender por que seu time não está funcionando como deveria. A diretoria, por sua vez, tenta manter a calma, mas a verdade é que a pressão lá em cima também está forte. Essa crise na gestão tem refletido diretamente no comportamento dos jogadores, que, em vez de se unirem, parecem estar cada vez mais divididos. O clima de tensão é palpável. Treinos com sorrisos forçados, entrevistas cheias de clichês sobre trabalho em equipe e um discurso bonito, mas que, na prática, parece não estar colando. É um cenário complicado, e a Fiel, como sempre, sente tudo isso na pele. Cada derrota, cada erro em campo, é um punhal que fere a esperança da torcida. Os rumores sobre desavenças internas são cada vez mais frequentes. Jogadores que antes eram amigos agora se evitam, conversas que antes eram normais agora estão cheias de olhares enviesados. O Corinthians, que sempre se destacou pela união do grupo, agora enfrenta um desafio que pode ser fatal. Como podemos esperar que o time mostre garra e paixão em campo se o vestiário é um campo de batalha? Essa é a pergunta que fica no ar e que nos deixa com um gosto amargo na boca. E o que dizer da troca da camisa 10? O simbolismo disso é enorme. Este é um número que representa muito mais do que apenas uma posição dentro de campo, é a essência do Corinthians. Quando a camisa foi passada, muitos torcedores sentiram que algo se quebrou. E com razão. Egos feridos, rivalidades renascidas, tudo isso está levando a uma situação que pode ser explosiva. O que começaria como um simples ajuste tático se tornou uma verdadeira novela, com capítulos e mais capítulos, e ainda não sabemos o final. A torcida, claro, está acompanhando tudo isso de perto, e as reações não faltam. Tem gente que clama por mudanças drásticas, enquanto outros ainda acreditam que o time pode se reerguer. É um verdadeiro vai-vem de emoções, e cada um tem sua opinião. Mas o que realmente importa? O que podemos fazer para ajudar nosso timão a sair dessa? Afinal, todos nós queremos ver o Corinthians brilhar novamente. E para finalizar este primeiro capítulo, vou deixar uma pergunta no ar. O que você acha que está acontecendo de verdade nos bastidores do timão? Será que a troca da camisa 10 é apenas a ponta do iceberg? Comente aqui embaixo e vamos discutir, porque a Fiel é a alma do Corinthians, e a nossa voz precisa ser ouvida. Agora vamos aprofundar um pouco mais nesse drama que se desenrola dentro do vestiário alvinegro. A situação não é apenas uma questão de egos feridos ou de rivalidades, estamos falando de como essas desavenças internas impactam diretamente o desempenho do time em campo. É uma análise tática necessária, pois o que acontece fora das quatro linhas pode ser tão decisivo quanto o que acontece dentro delas. Visualize a cena. Chega a hora do treino e, em vez de um clima de união e alegria, o ambiente é pesado. Jogadores que deveriam estar se ajudando, trocando passes, buscando entrosamento, estão mais preocupados em se evitar. Um olhar aqui, uma conversa sussurrada ali. É como uma orquestra desafinada, onde cada um toca seu instrumento, mas não há harmonia. Isso, meus amigos, não é nada bom. Quando um grupo está dividido, a comunicação em campo se torna falha.
Jogadores que não se entendem bem, que não sabem onde o colega está posicionado, que não confiam uns nos outros, acabam cometendo erros que poderiam ser evitados. A pressão da torcida aumenta e, quanto mais pressão, mais tensão. Isso pode se transformar em um ciclo vicioso. O time joga mal, a torcida reclama, os jogadores ficam ainda mais nervosos, e assim por diante. Um verdadeiro caos. Além disso, a questão tática entra em cena. O técnico tem um papel fundamental nessa situação. Ele deve ser o maestro, tentando acalmar os ânimos e encontrar maneiras de unir o grupo novamente. Mas como fazer isso quando os jogadores estão tão imersos em suas insatisfações pessoais? É um desafio e tanto. Os treinos se transformam em um campo de batalha mais do que um espaço para aprimorar técnicas e estratégias. A pergunta que fica é: até quando o treinador conseguirá segurar a onda? E o que dizer das próximas partidas? O Corinthians precisa de resultados, e esses resultados podem ser afetados diretamente pela falta de união e harmonia no grupo. A ausência de foco e entrega pode custar caro em competições decisivas. E a pressão aumenta a cada jogo, pois a Fiel não aceita menos do que a vitória. Tal situação pode levar a mais erros em campo, mais cobranças da torcida e, consequentemente, mais descontentamento. Um ciclo que, se não for quebrado, pode se tornar fatal. Os adversários, que estão sempre atentos, certamente perceberão essa fragilidade. É como um lobo em busca de presas, eles vão explorar essa divisão e aproveitarão qualquer oportunidade. O Corinthians, que sempre se destacou pela força de seu grupo e pela paixão de sua torcida, pode se ver em uma situação complicada se não conseguir se unir. E os adversários estão prontos para atacar, prontos para se aproveitarem desse clima pesado que se instalou no Parque São Jorge. Portanto, o que podemos fazer? A Fiel deve se unir e apoiar o time, mesmo em tempos difíceis. Precisamos mostrar que, apesar das adversidades, estamos juntos e que a camisa do Corinthians pesa. Precisamos acreditar que esse clima de tensão pode ser superado e que, com o apoio da torcida, o time encontrará a força necessária para se reerguer. Mas será que a diretoria e os jogadores estão prontos para ouvir essa voz? Será que eles realmente querem mudar essa situação? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Como você acha que o Corinthians deve lidar com esses problemas internos? O que você, como torcedor, espera do time nas próximas partidas? Estamos juntos nessa! Agora, vamos dar uma olhada nas consequências dessa crise no vestiário, especialmente na perspectiva do mercado. O Corinthians, como todos sabem, não é apenas um time de futebol, é uma enorme máquina que envolve milhões de reais em contratações, vendas e, claro, a expectativa da torcida. Quando o clima é pesado internamente, isso pode refletir diretamente na capacidade de manter ou contratar jogadores. Imagine a seguinte situação: um jogador talentoso, que está em evidência no futebol, sendo sondado pelo timão. Ele olha para o nosso cenário e vê a turbulência interna, ouve os boatos de brigas e desentendimentos. O que ele pensa? Será que ele vai querer se juntar a um time que parece estar à beira de uma crise? Provavelmente, não. Isso significa que o Corinthians pode perder grandes oportunidades de contratações que poderiam mudar o rumo da nossa temporada. E isso é preocupante. Por outro lado, a situação também pode atrair interesse de outros clubes pelos jogadores que estão no elenco. Se a crise continuar, é bem possível que surjam propostas tentadoras para alguns dos nossos principais nomes. E quem poderá resistir a uma oferta que parece ruim? O cenário se complica ainda mais se a performance em campo não melhorar. Jogadores que deveriam ser os pilares do time podem acabar deixando o clube, e isso seria um golpe duro para a Fiel. Por exemplo, pense na pressão que um jogador sente ao ver seu nome ligado a rumores de transferência. Ele pode acabar se sentindo pressionado e isso pode afetar ainda mais seu desempenho. É um efeito dominó. Isso também se aplica a jovens talentos que estão se destacando nas categorias de base. Se a imagem do clube for prejudicada, essas promessas podem optar por buscar outros caminhos, pensando que sua carreira terá um futuro mais brilhante em outros lugares. Além disso, a saída de nomes importantes pode significar um vácuo no elenco, e a reposição pode não ser tão simples.
Jogadores que estão disponíveis no mercado podem não ter a mesma qualidade ou não se encaixar no estilo de jogo do Corinthians. E a torcida? A Fiel quer sempre o melhor para o seu time, e se os resultados não aparecerem, a pressão sobre a diretoria aumentará. E a pressão da torcida é algo que todos sabem que pode ser avassalador. Neste momento, é fundamental que a diretoria trabalhe com inteligência e tenha um plano bem definido. A comunicação é chave. É preciso mostrar aos torcedores que existem soluções para esses problemas internos. Se não houver uma estratégia clara, o clima de insatisfação só aumentará, e isso gerará uma bola de neve que pode ser difícil de parar. E você, torcedor, o que pensa sobre essa questão? Acredita que o Corinthians deve apostar em novas contratações ou focar na valorização do elenco atual? O que você, como parte fundamental do clube, espera para o futuro do nosso timão? Espere mais um segundo e compartilhe suas opiniões nos comentários. Finalmente, chegamos a um ponto crucial em nossa discussão: integrar todos os ângulos que exploramos até agora e refletir sobre o que isso significa para o futuro do Corinthians. A tensão no vestiário, as implicações táticas em campo e as consequências para o mercado são elementos que, juntos, formam um quadro preocupante, mas não sem esperança. Estamos diante de um momento decisivo para o timão. A pressão que se acumula pode ser transformada em energia positiva, assim como uma tempestade que, ao passar, deixa o ar refrescante e renovado. Mas isso só acontecerá se todos os envolvidos estiverem dispostos a trabalhar em conjunto e se comprometerem a colocar o Corinthians à frente de quaisquer interesses pessoais. A Fiel espera que a diretoria atue com firmeza, que busque soluções criativas para os problemas, que dialogue com os jogadores e que não tenha medo de tomar decisões difíceis. O momento exige isso. E os jogadores, por sua vez, devem entender que a camisa do Corinthians representa algo muito maior do que apenas uma posição em campo. É a história, a tradição e a paixão de milhões de torcedores. Eles precisam encontrar uma maneira de deixar suas diferenças de lado e focar no que realmente importa, o amor pelo clube. Por outro lado, a torcida também tem um papel fundamental nesse processo. A Fiel sempre foi conhecida por seu apoio incondicional, mesmo nos momentos difíceis. Agora, mais do que nunca, é hora de mostrar que estamos juntos. Precisamos elevar a moral do time, dar aquele empurrãozinho que só nós, torcedores apaixonados, sabemos dar. É uma época que exige união e uma voz forte e unida. E a pergunta que fica é: o que podemos fazer nós, torcedores, para ajudar nosso timão a superar essa crise? Será que podemos usar nossa força e paixão para motivar o time? Como podemos nos mobilizar para transformar esse clima pesado em um ambiente de esperança e renovação? O que você acha que precisa ser feito? Essas são questões que, com certeza, vão gerar muitos comentários e reflexões. E é isso que queremos. Vamos juntos, juntos pelo nosso Corinthians. Precisamos acreditar, precisamos ter fé. O futuro é incerto, mas com a união, podemos trilhar um caminho de volta à glória. Deixe sua opinião, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima, Fiel!